Você já sentiu, mesmo que por breves instantes, que sua consciência estava fora do tempo? Como se a realidade ao seu redor parasse e uma presença maior, mais sábia, assumisse as rédeas por você? Talvez tenha sido num momento de profunda emoção, ou naquela pausa silenciosa entre um pensamento e outro. Nesses instantes, algo acontece. A alma parece se descolar da rigidez do mundo físico e tocar um campo onde tudo está interligado, onde passado, presente e futuro coexistem numa vibração só. Esse fenômeno, que muitos chamam de salto quântico da consciência, não é apenas uma metáfora espiritual. É uma experiência real, poderosa e acessível, mas exige mais do que repetir afirmações positivas. Exige atravessar camadas de densidade emocional que muitas vezes preferimos evitar. A ciência, pouco a pouco, começa a se aproximar daquilo que místicos já sabiam há milênios. A teoria do entrelaçamento quântico, por exemplo, sugere que duas partículas, mesmo separadas por milhões de quilômetros, podem reagir instantaneamente uma à outra. Edgar Cayce, muito antes disso ser descrito em laboratórios, já afirmava que todos os seres estão conectados por um campo de consciência, onde o tempo não é linear. Steiner, por sua vez, dizia que o salto espiritual só acontece quando o corpo etérico, sutil e inteligente se alinha a uma emoção elevada. Mas aqui está o ponto que quase ninguém diz. O salto quântico da alma não acontece num momento de euforia cega. Ele não é uma fuga do corpo, nem uma escapatória da dor. Ao contrário, ele é um atravessamento consciente da dor, uma transmutação da densidade emocional acumulada ao longo de vidas. Existe um mito moderno que vende o salto quântico como um estado instantâneo de felicidade plena, alcançado com práticas rasas e rápidas. E é justamente esse mito que mais nos afasta da verdadeira experiência. Imagine que a alma é como um balão preso a uma pedra. O balão quer subir, quer se expandir, quer tocar outras dimensões. Mas a pedra, feita de traumas, memórias congeladas e medos não digeridos, o mantém atado ao chão. Você pode inflar o balão com afirmações positivas, com boas intenções, com práticas de respiração. Mas enquanto a pedra não for olhada com amor e dissolvida, o salto verdadeiro não acontece. E aqui nasce nossa primeira lacuna. Se a alma está pronta para o salto, mas está ancorada por cargas emocionais, como podemos liberar essas âncoras sem nos perder nelas? Como não sermos engolidos pela dor quando tentamos atravessá-la? Essa resposta só será revelada mais adiante, mas já deixo um sinal. O corpo, com sua bioquímica sutil, guarda chaves importantes para essa liberação. Enquanto essa pergunta fica em suspensão, quero te dar uma recompensa parcial. Na próxima vez que sentir tristeza, raiva ou medo intensos, em vez de reprimi-los ou tentar se distrair, experimente algo diferente. Respire profundamente. Toque o centro do peito com uma das mãos e diga suavemente: essa emoção é uma mensageira. Eu escuto. Eu acolho. Ao fazer isso, você desativa a resistência que mantém a dor congelada. E nesse momento, ainda que você não perceba, uma pequena liberação ocorre, como uma rachadura na pedra. Mas isso é só o início. Porque o verdadeiro salto quântico acontece quando o corpo físico se alinha ao campo sutil por meio de emoções nobres, especialmente aquelas que liberam substâncias específicas no cérebro e no coração. Entre elas, a dopamina e a oxitocina. Substâncias que, quando ativadas com consciência, abrem portas para experiências fora do tempo, onde a alma pode, enfim, se desprender das leis que regem o mundo denso. Na próxima parte, vamos explorar exatamente como isso acontece. Por que a neuroquímica da emoção elevada é a ponte entre o corpo e o campo quântico, e como Cayce e Steiner já antecipavam isso com outras palavras. Quando falamos em salto quântico da consciência, muitos ainda pensam em uma mudança mística, repentina, quase milagrosa. E de fato, há algo de milagroso no processo. Mas o verdadeiro salto não acontece fora das leis da natureza. Ele acontece através delas. E isso inclui o corpo, a mente e, principalmente, as emoções.
Dolores Cannon dizia que o corpo humano é uma antena quântica perfeita, capaz de captar e transmitir frequências muito além da percepção ordinária. Mas essa antena só se ativa quando o sistema está vibrando em estados de coerência emocional. E aqui entram dois mensageiros silenciosos, mas poderosos: a dopamina e a oxitocina. A dopamina, muitas vezes associada ao prazer imediato, tem uma faceta mais profunda quando é liberada não por distrações externas, mas por insights verdadeiros. Quando você compreende algo que a sua alma vinha tentando te mostrar há anos, e de repente tudo faz sentido. A dopamina se ativa não como excitação, mas como clareza. É ela que abre o campo mental para a intuição, para a reorganização de crenças limitantes, para o alinhamento espontâneo com possibilidades antes invisíveis. Já a oxitocina, conhecida como o hormônio do amor e da conexão, é liberada em momentos de ternura, perdão, compaixão e entrega. É ela que permite que o corpo relaxe, que o coração expanda e que a alma se sinta segura o bastante para se soltar das estruturas rígidas do ego. Segundo Steiner, o corpo etérico só se descola do plano físico quando há uma vibração de entrega amorosa, nunca por força ou imposição mental. E aqui nasce nossa segunda lacuna. Se emoções elevadas liberam substâncias que favorecem o salto quântico, como podemos cultivá-las sem depender de circunstâncias externas? Afinal, muitos esperam sentir amor, gratidão ou conexão apenas quando algo bom acontece. Mas o salto só acontece quando essas emoções são cultivadas de dentro para fora, independentemente do que está acontecendo ao redor. Para responder a essa pergunta, quero te conduzir por uma pequena prática. Feche os olhos por um instante, respire fundo e traga à mente a imagem de alguém por quem você sente gratidão. Pode ser uma pessoa, um animal, uma memória. Deixe essa imagem expandir dentro de você. Agora, toque suavemente o centro do peito e diga internamente: obrigado. Eu sinto. Nesse momento, seu coração começa a gerar um campo eletromagnético mais coerente, mais organizado. Esse campo se expande e começa a influenciar o funcionamento do seu cérebro, do seu sistema nervoso e até das suas células. A ciência chama isso de estado de coerência cardiorrespiratória. A espiritualidade chama de estado de abertura do portal interno. Quando você repete esse gesto, dia após dia com sinceridade, você começa a criar um ambiente químico interno, onde o salto se torna possível. É como se as pedras que mantinham o balão da alma presas ao chão começassem a dissolver-se naturalmente. E aqui está o que Kai se chamava de momento de simultaneidade vibracional. Aquele instante em que sua mente, seu corpo e sua alma vibram juntos em uma mesma frequência. Nesse instante, a alma se descola, não como uma fuga, mas como uma expansão. Você acessa memórias de outras vidas, compreende padrões que antes pareciam aleatórios, enxerga caminhos novos com nitidez. E por breves segundos ou minutos, o tempo se dobra. O espaço se dissolve. Você entra no campo unificado da criação. Mas aqui vem uma advertência amorosa. Esse estado não é permanente. Ele não é um lugar fixo para onde você se muda, mas sim uma frequência que você visita quando está alinhado com sua verdade mais profunda. E quanto mais você pratica, mais fácil é acessar. Contudo, ainda falta uma última peça para que o salto seja completo. Porque mesmo após sentir o descolamento da alma das leis da física, é preciso aprender a integrar esse estado à vida cotidiana. De que adianta visitar o campo quântico se, ao retornar, você continua preso aos mesmos padrões emocionais de sempre? Na parte final, vamos descobrir como sustentar a expansão após o salto, como viver a partir da nova vibração e como tornar esse estado um eixo da sua realidade, sem perder os pés no chão, mas também sem jamais esquecer do céu. Agora que a alma tocou o campo unificado, agora que você experimentou a expansão que acontece quando dopamina e oxitocina fluem como chaves internas, resta um desafio silencioso, mas fundamental. Como viver depois do salto? Como manter o alinhamento quando o mundo insiste em puxá-lo de volta para as velhas narrativas, para o medo, para a pressa,
para a reatividade? Dolores Cannon sempre dizia: o salto não é o fim, é o portal. E esse portal só se mantém aberto se você aprender a ancorar a nova vibração na rotina mais comum. Porque veja, o salto quântico da alma não é para criar uma vida extraordinária aos olhos do mundo. Ele é para criar uma vida profundamente significativa aos olhos da sua própria consciência. Steiner falava disso com clareza. Após a alma acessar dimensões superiores, ela precisa reencontrar sentido nas ações mais simples. Lavar a louça se torna um ato de presença. Cuidar de um ente querido se torna um ritual de amor. Caminhar na rua se torna uma meditação em movimento. É aí que o salto se transforma em encarnação. Quando o novo estado não é mais uma lembrança do que você sentiu, mas a forma como você age, decide, fala, pensa. E aqui está o segredo. A vibração que você sustenta depois do salto é mais importante do que o salto em si. Porque muitos tocam a expansão em estados alterados de consciência, em rituais, em momentos de êxtase. Mas ao voltarem, esquecem o que viram. Perdem o eixo. Caem na armadilha de tentar repetir a experiência, como se ela fosse um evento isolado. Kai-se dizia que a alma evolui não pelo número de experiências místicas que coleciona, mas pela capacidade de transformar esses estados em virtudes vivas. Paciência, coragem, compaixão, humildade, verdade. Se o salto não gera frutos internos, ele se torna apenas uma memória bonita. Então, como sustentar essa nova vibração? A resposta não está em fazer mais, mas em ser mais presente, mais honesto, mais disposto a escutar o silêncio. A cada manhã, ao acordar, você pode repetir em voz baixa: hoje, eu ajo a partir da frequência que minha alma revelou. Esse simples comando alinha o seu campo energético com aquilo que você já acessou. E ao longo do dia, em vez de buscar experiências transcendentes, você começa a perceber que cada instante é uma nova chance de vibrar na mesma coerência do salto. Uma conversa difícil pode ser atravessada com o mesmo amor que você sentiu no campo quântico. Um desafio no trabalho pode ser encarado com a clareza que você trouxe de lá. E assim, o salto deixa de ser um evento raro e se transforma num estado crescente. Um pulso constante entre a dimensão do espírito e a matéria. Mas ainda resta uma revelação. Porque mesmo após integrar o salto, muitos perguntam: como saber se eu realmente mudei de frequência? Como confiar que o salto foi real? A resposta não vem de fora. Ela vem da forma como as suas escolhas começam a mudar silenciosamente. Você percebe que não reage como antes, que não precisa mais provar nada, que já não sente o mesmo medo do desconhecido. Você passa a agir com mais leveza, mas com mais verdade. E principalmente, você começa a atrair experiências e pessoas que vibram na mesma frequência que a sua nova vibração. Essa é a confirmação de que o salto foi real. Você não apenas acessou o campo quântico, você se tornou parte dele em consciência viva. Agora quero te propor um desafio sutil, mas poderoso. Durante os próximos 7 dias, escolha um momento específico do seu dia. Pode ser ao acordar, ao tomar um café, ao deitar. E nesse momento, feche os olhos por 30 segundos. Lembre-se do estado mais elevado que você já experimentou. Pode ter sido em meditação, numa conexão amorosa, num instante de paz. Sinta essa vibração no corpo, no peito, na mente. E depois diga: eu ajo a partir desse estado. Observe como isso muda suas escolhas. Como você passa a responder e não a reagir. Como você caminha mais devagar, mas com mais firmeza. Como sua voz ganha outro tom. Como seus olhos revelam mais presença. Isso é viver após o salto. Isso é manter a alma descolada da densidade, sem perder o vínculo com a Terra. No próximo vídeo, vamos explorar os sinais físicos e espirituais de que você está entrando em uma nova linha de tempo e como o corpo responde quando a alma começa a vibrar fora da linearidade. Agora, compartilhe nos comentários. Qual foi o seu salto mais marcante até hoje? E o que mudou em você depois dele? Sua história pode ser o sinal que outra alma está esperando para lembrar
que também é possível voar. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Que você salte com amor e aterre com propósito. Porque é entre o céu e a terra que a alma realiza sua obra mais bonita.